Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos lembrar de um dos mais famosos faraós que reinou o Antigo Egito, o Ramsés II, o Grande. Ele foi o maior faraó da 19ª dinastia. Foi filho de Seti e sua mãe, a rainha Tuia. Seu avô, Ramsés I. Ramsés, aos 10 anos, recebeu o título de filho primogênito do rei e foi coroado príncipe regente. Isso quer dizer que ele foi declarado único herdeiro do trono egípcio. Ramsés, desde a adolescência, já treinava e acompanhava o exército para se tornar um grande líder, pois era descendente de uma família militar. Ramsés acompanhou seu pai em várias missões militares, pois seu pai Seti I era um grande general e rei. Quando ele já estava preparado, partiu com o exército e conseguiu a conquista do Líbano, com cerca de 30.000 soldados, e lutaram contra os hititas na Batalha de Cádiz. Após a morte de seu pai Seti I, Ramsés II foi coroado faraó do Egito, com apenas 25 anos, e ele já era conhecido por ter se tornado um excelente comandante do exército. Ele também travou batalhas marítimas e capturou piratas que ameaçavam seus negócios marítimos no Egito Antigo. Isso aconteceu no ano 1261 a.C. Ramsés II reinou na Era de Ouro e se tornou um dos maiores faraós do Antigo Egito, digamos, o maior da 19ª dinastia. Teve muita influência e conseguiu alcançar seus maiores objetivos, mas ele também teve vários casamentos. Mas o mais importante para ele foi a sua primeira esposa, no qual ele amava. Eu estou falando de Nefertari, a esposa real, apesar dela não ter sangue real. Ela era a mais bela, a favorita. Para ele, todo pedido dela era realizado. A rainha teve um papel importante na vida do faraó. Ela também atuava em negociações de paz entre os povos e os hititas. Pessoal, Nefertari foi desposada antes de Ramsés II se tornar faraó. Ela era bem mais nova que ele. Eles tiveram 6 filhos, sendo 4 meninos e 2 meninas. Nefertari faleceu aos 40 anos. A teoria diz que ela foi assassinada, mas há controvérsias ao fato. Mas Ramsés II teve mais de 100 filhos e filhas, com outras esposas e concubinas. E dizem que ele também praticou incesto com 2 de suas filhas. Naquela época, parece que todos achavam essas coisas normal. Vai entender. Pessoal, o faraó que o livro do Êxodo dos Hebreus fala pode ser Ramsés II. Alguns historiadores dizem que sim. E a Bíblia também relata que Moisés retirou o povo hebreu do Egito sob a proteção de Deus e que Faraó Ramsés II autorizou a libertação dos escravos após o pedido de Moisés. Vocês acham que esse faraó é o mesmo do Êxodo? Deixe nos comentários. Ramsés expandiu seu império através da exploração de recursos naturais de pedras preciosas. Após a Batalha de Kadesh, no norte, ele resolveu ir para o sul. Lá, o povo era pacato e não tinham nenhum tipo de arma de guerra. E ele começou a explorar esse povo. Então, cansados de serem explorados, fizeram uma rebelião contra os egípcios. E aí vocês já podem imaginar, foi uma crueldade contra esse povo. Ramsés conseguiu aumentar sua fortuna de tal maneira que não se pode calcular. E então, fez com que o Egito ficasse mais próspero que nunca. Tudo isso devido à exploração de pedras preciosas e o sacrifício de um povo do sul. A história diz que foi uma das épocas de maior prosperidade no Antigo Egito. Então, Ramsés começou a construir monumentos e templos. Um deles foi escavado na rocha, com 4 estátuas localizadas em Abu Simbel, na Núbia. É dedicado a Ramsés II. Ao entrar no templo, existem 4 estátuas de 20 metros de altura, que lembram as fases de sua vida. Ele também mandou construir o Vale das Rainhas, onde Nefertari teve seu descanso final, o Templo de Luxor,
o templo funerário de Ramsés II. Dizem que Ramsés se apropriou de alguns monumentos de faraós do passado do Império Antigo, obras inacabadas que ele concluiu e passou a ser suas obras. Então, foram terminadas pelo faraó Ramsés II. Ele morreu aos 90 anos e dizem que foi devido à artrite nos seus quadris que o levou à morte, mas ele já estava em idade avançada. Ele reinou por 66 anos. Foi o segundo maior reinado do Antigo Egito, entre 1213 e 1279 a.C. Houve 11 Ramsés no Antigo Egito, mas somente ele foi chamado de Ramsés ou Ramsés o Grande, o terceiro faraó da 19ª dinastia do Egito. E você, já conhece o Vale dos Reis? Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal.